Pessoal, então, continuando a retomada aqui de Êxodo 19, 20 e consequente, o que acontece? Aí logo em seguida, capítulo 21, 22, 23, o Senhor vai falar ali sobre as suas ordenanças, certo? Ele está explicando quais seriam as sentenças sobre o descumprimento da sua lei, aquela que ele falou em voz, onde todos ouviram no pé do monte. O descumprimento daquilo, o que a sentença que deveria ser tomada, tá? Eu não vou explicar uma por uma, porque não é o objetivo desse vídeo agora. Isso aí eu vou tomar em outro conteúdo referente a esse tema, explicando essas partes das ordenanças de Deus, das leis de Deus, certo? Mas o interessante é que no capítulo 23, o Senhor vai falar que ele vem falando do sábado, aí ele fala de 3 festas, que eram para ser consagrados a Deus ali, a partir do asmo, os pães asmos, e tudo mais. E Deus promete enviar um anjo. Então, quando a gente olha, isso aqui nós estamos falando de Êxodo, tá? Antiga aliança, Antigo Testamento, como o povo comumente fala. Ele fala de mandar um anjo, e o anjo que ia diante de ti, e a semelhança que tem esse anjo com Cristo, é o Senhor já profetizando ali que mandaria o Redentor. Tanto que você vai ver que logo em seguida era feito expiação, de pecados e tudo mais. No capítulo 24, o Senhor vai pedir para Moisés subir ao monte novamente, que aí que fica interessante, e é feita expiação de pecado, é feito sacrifício lá com as ovelhas e tal, e aí que fica interessante. Por quê? Porque muita gente não consegue, muitos irmãos não conseguem compreender o sacrifício de Cristo. Por que pelo sangue de Cristo? Então, quando você vai ver, aqui em 24, o Senhor vai falar assim, depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vendo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu em uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Irmãos, presta atenção nisso, porque isso aqui é grande, entendeu? Isso aqui é grande, é grandioso isso aqui. Por quê? Porque o Senhor faz uma aliança com o povo, dizendo que se o povo ouvir a voz e obedecer os seus estatutos, eles vão ser um povo, uma propriedade particular de Deus, um povo escolhido entre todos os povos na terra. Eles seriam um povo escolhido e que o Senhor estaria com eles. Seria o povo escolhido, se ouvisse a voz e obedecesse o estatuto, os mandamentos. Aí Deus vem aqui e fala com o povo. Aí o povo fala assim: não, Moisés, a gente não pode falar com Deus porque nós está com medo, nós vamos acabar morrendo. Fala você. Então, como eu falei no vídeo anterior, tira a responsabilidade deles e joga na mão de um homem. É como se eu estivesse tirando a minha responsabilidade, da minha fé, da minha alma, naquilo que eu acredito, deixasse na mão de um homem, certo? Essa foi a representação que acontece ali. Mas Deus, ainda pela misericórdia, usa de Moisés. Moisés vem introduzindo, vem conversando com o povo, vem falando com o povo, vem instruindo, vem guiando o povo no deserto e representando o povo diante de Deus. Moisés fazendo o papel de Cristo, representando o povo diante de Deus. E Deus pede para Moisés subir mais uma vez nesse monte,
E Deus fala com Moisés, explica os estatutos, Moisés vem e explica os estatutos para o povo fala, tudo bem, nós vamos obedecer. E obedeceu, será? Será que foi tudo certinho? Obedeceu tudo, belezinha? Aconteceu que ninguém desviou do caminho, ninguém foi após outros deuses, né? O Senhor não precisou mandar oprimir o povo com enfermidades ou reinos que se submeteram, como o Egito mesmo, que assolou o povo durante tanto tempo. Será que o povo, Deus foi mal então quando veio o reinado do Egito, veio o medo persa, né? Veio a Roma, né? Que é prefiguração lá na estátua de Daniel, né? A cabeça, a parte de ouro, a parte de prata, bronze, ferro e barro, né? Então, será que aconteceu tudo certinho, né? O Senhor não precisou oprimir o povo para que o povo voltasse, né? Então o povo, ele fez aliança com o povo, e o povo falou que seria com eles, que obedeceria, e Deus falou, vocês me obedecer, eu vou ser com vocês, né? E em momento nenhum o Senhor voltou atrás da sua palavra, em momento nenhum Deus voltou atrás da sua palavra, manteve. Quem se rebelou foi o povo. É isso que a gente tem que estar atento aqui, tá? Aí o povo falou, né? Faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e os pôs em bacias. E Moisés coloca em bacias. E outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, que é o concerto que já estava sendo feito, e o leu aos ouvidos do povo. Então, olha só a repetição, irmãos. Olha só a repetição. Olha só como que é uma coisa bonita isso de ver no povo. Principalmente o povo hebreu, o povo de Israel. Eles repete. Para quê? Para ficar gravado, para fixar, para se interiorizar. Isso é o que o Senhor sempre pediu para nós, para interiorizar. Esse livro aqui, a gente tem que dedicar nele, de dia e de noite. É isso que o Senhor quer dizer, para que se interiorize dentro de nós, para a gente não errar. E mesmo assim a gente ainda erra, né? Espargiu sobre o altar e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Novamente, o povo leu novamente, né? Foi lido novamente, o povo novamente confirma, não, nós vamos ser fiéis a Deus. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Santo é o Senhor. Irmãos, presta atenção. Olha a semelhança disso aqui com o Evangelho. Qual que é o sangue do concerto? É o sangue de Cristo, na nova aliança, que foi derramado por todos. Foi derramado por todos, para remir o homem do pecado, para justificar o homem diante de Deus. Olha aqui a mesma coisa acontecendo lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Está acontecendo a mesma coisa. Foi espargido um sangue de um bezerro, ali no caso, certo? E esse sangue, ele trouxe santificação para o povo. O povo foi selado como filhos de Deus nesse momento. Foi feita uma aliança, entende? E é bem característico, porque no capítulo 20, o Senhor vai pedir para que Moisés pede para o povo se lavar as vestes. Qual que é a representatividade do batismo, irmãos? Lavar as nossas vestes com água.
a purificação com água. O batismo não é lavar as vestes no sangue do Cordeiro, é a purificação com água. Então a mesma coisa aconteceu lá no passado. O Senhor pede, lava para o povo se lavar as suas vestes. E o povo se lava, e no terceiro dia vai ao pé do monte. E depois aqui, logo após tudo isso acontecendo, o Senhor faz espargir o sangue, cobre o povo com o sangue, para remir os pecados. Olha a semelhança com o Evangelho. Como que isso aqui foi abolido, irmãos? Como que isso aqui não pode ser lido mais? Como que isso aqui tem que ser desconsiderado? É o Evangelho. É o selo que o povo não entendia isso aqui. O povo, Moisés compreendia. Os sacerdotes compreendiam, os 70 anciões, eles estavam compreendendo o que Deus estava desenhando, o que Deus vinha desenhando, vinha programando para o futuro. Eles estavam entendendo, mas muitos do povo não. Muitos do povo estavam ali assim, mas o que será que isso quer dizer? Para que tudo isso? E não estavam compreendendo, porque estavam vendo com o olho da matéria, não com o olho do Espírito. E olha que coisa bonita o Senhor mostra aqui. E o Senhor faz tudo isso, e aqui na frente vem Jesus Cristo. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Como que isso aqui não foi abolido? Como que esses estatutos, esses mandamentos foram abolidos? Não foram, irmãos, não foram. Não adianta, o irmão pode pregar, pode pegar versículo isolado, pode falar isso, pode falar aquilo. Não foi abolido, não tem nenhuma palavra, não tem nenhum capítulo na Bíblia, não tem nenhuma expressão bíblica que diga foi abolido a Torá, o Pentateuco, foi abolido. Não tem nada escrito que fale isso aí. O próprio Cristo, quando ele vem, ele fala assim, que eu não vim abolir a lei, não vim destruir a lei, mas cumprir. Tanto que ele cumpriu, é isso aqui, ó, está sendo cumprido lá. Entenderam agora, irmãos, por que nós precisamos ser regenerados pelo sangue de Cristo? Não é que quando você batiza, quando você crê em Jesus Cristo, precisa ser espargido sangue em nós, porque ele já fez isso na cruz. O sangue dele que foi derramado lá, ele tá fazendo aspersão pelo povo durante todo o período que nós vivemos na terra. Esse sangue, que é o sangue de Cristo, que é o sangue do concerto, já está sendo espargido sobre nós continuamente. Entende? Quando você crer em Cristo, aí você lava suas vestes com a água no batismo, automaticamente o Senhor te cobre com o teu sangue, te lava, te purifica através do sangue que foi derramado na cruz. É isso que está dizendo aqui. Você entende? Então o porquê do panorama, por que Cristo teve comigo, por que do sangue de Cristo, por que do batismo? É essas relações. Entendeu? Só que o que nós somos ensinados? Não, tem que batizar. Batizou, está salvo. Batizou, está salvo. Batizou, e não é isso, não é o primeiro passo é o batismo, o primeiro passo, tá? Quando você se converte, tá? Quando você se converte e crê em Jesus Cristo, né? Que o seu nome em hebraico é Yehoshua HaMashiach, né? Quando você se converte a Cristo, você tem que dar o seu primeiro passo, que é o que o povo fez aqui. Não, nós vamos, tudo bem, eu vou seguir. Só que a caminhada é longa, irmãos, e é difícil, tem altos e baixos. O Senhor nunca prometeu, Ele prometeu que estaria com o povo, nas guerras, nas lutas, nas glórias, em tudo, estaria junto. Mas não prometeu que não passaria dificuldade, que não teria provações, que não teria problemas na vida. Ele nunca prometeu isso, que é o que eu sempre digo, teologia da prosperidade, tá? Então, o nosso objetivo é desmontar isso, é desfazer esse falso evangelho que é pregado hoje,
com doutrinas de homens, misturada com paganismo, e trazendo o povo enfermo. O povo quer ir para o culto, quer cultuar somente para receber, mas não para entregar-se a Deus, tá? Então esse é o maior objetivo desses vídeos, né? Tomou Moisés aquele sangue, e esse aqui é o sangue do concerto. E subiram Moisés a Nadab e Abiú, e esses 70 anciões, e viram a Deus, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e ficará lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. Irmãos, Deus falando, eu retomo, porque tem que ficar claro isso. Não é o pastor falando, não é o padre, não é o ancião, não é bispo, não é os que se denominam apóstolo falando, não é os próprios apóstolos de Cristo falando, não são, é Deus falando, Deus, o próprio Deus falando, que vai dar os mandamentos. Olha aqui, vamos ler para não errar. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Tá vendo o perigo, irmão? Tá vendo o perigo de falar assim, a lei foi abolida? Tá vendo o perigo de falar, a lei foi abolida? Porque não é ninguém que está falando aqui, é Deus, o Criador, o Santo, é Ele que está falando, sou eu, não é ninguém que está falando. Sabe que vocês conseguem compreender isso? Não é homem, não é espírito, não é Deus, o próprio Criador, falando que vai mandar a lei e os mandamentos em pedra para ser ensinado. E levantou Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Então ficou a representação de Moisés ali, ficou Arão e Hur. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava agora do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E o 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Irmãos, isso aqui não é à toa. Não é à toa. 6 dias nuvem coberta, e no 7º Deus chama Moisés. No 7º, qual que é o 7º dia? O dia santificado, tá? Não é eu que estou falando, é a palavra. Ou a gente crê que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós vamos fazer como alguns que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que existam algumas palavras com traduções simplórias que perdem algumas essências do contexto, por ser palavras mal traduzidas, vamos colocar assim, tentando trazer uma facilidade de compreensão, mas na verdade tira o seu significado maior. Não que perde o significado, mas o seu significado mais exato, mais amplo, acaba perdendo. Tem algumas coisas assim, mas falar que ela não é a palavra de Deus, isso é ignorar a própria existência de Deus, tá? Então, subindo Moisés ao monte, o cobriu, habitava a glória, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e o 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, pois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites.
Irmãos, nós vamos ver que Deus, ele é tão pleno, tão não tem palavra para definir Deus, né? É difícil você definir Deus em palavra, porque é acima da compreensão de qualquer coisa. Então, vamos colocar assim, Deus, ele é tão completo, é tão onipotente, onisciente, onipresente, ele é tão absoluto, que Deus já sabia o que ia acontecer, certo? Deus já estava prevendo, e Deus, como ele é um ser racional, inteligente, a lógica sempre prevalece no poder, na glória, na manifestação de Deus. Tudo é lógico, nada é por acaso, nada é sem significado, nenhuma palavra que Deus fala é sem significado, todas elas têm propósitos. É muito abrangente de falar sobre Deus. Então, Deus sabia o que ia acontecer. Então Deus fala assim, porque o povo confirmou em palavras, e foi feito a aspersão do sangue, foi feito tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Foi feito um concerto de palavra. Só que Deus falou assim, não, foi falado, foi escrito, então foi falado, feito uma aliança, um concerto em voz, palavras, confirmação em palavras. O Senhor permitiu Moisés escreveu, leu, o povo confirmou novamente. Só que o Senhor falou assim, não, vai ter problema, e eu vou mandar a tábua dos 10 mandamentos. Aí que é onde que quando Moisés sobe lá e fala e fica lá, o Senhor dá a Moisés as tábuas, né, dos 10 mandamentos. Aqui vai estar os mandamentos que tem escrito para ensinar. Ele levou, verso 13 aqui do capítulo 24. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte e disse aos anciões, esperai-vos aqui. Tá, isso que nós já lemos. Moisés ao monte, o véu cobriu o monte, Moisés tornou o meio de uma nuvem, isso que nós já falamos. Arca de madeira, o Senhor pede aqui, vamos ver aqui aonde que vai. Aí nesse momento aí, o Senhor fala para Moisés, explica para ele como que vai ser a arca, como que vai ser o propiciatório, onde a confecção do azeite, a confecção do tabernáculo, como que vai levar, o que não vai levar, né? Explica como que vai ser feita as vestes sacerdotais, sacrifício, cerimônias de consagração, como que deveria ser feito o ritual de consagração, e tudo mais. Aí o Senhor explica ali, e aí o Senhor, né, isso aí tudo Moisés lá em cima do monte. Moisés está lá no monte, 40 dias. Aí o que acontece? Por isso que a sabedoria de Deus, ele é muito exato, é muito lógico. Ele falou assim, não, eu preciso de deixar testemunha, vou colocar as pedras como testemunha, vou deixar as tábuas de pedra escrita com o próprio dedo de Deus. Irmãos, atentem isso, atentem. É por isso que eu falo, irmãos, foi feita uma lavagem cerebral no povo. Foi feita uma lavagem cerebral. Então o que acontece? Foi ensinado para nós isso. Mas atente à palavra. A palavra, ela explica ela mesma, irmãos. A palavra, ela é autossuficiente. Se você busca com fé, com reverência, com santificação, você entende, o Senhor mostra para nós. Então a própria palavra, ela explica ela mesma, não tem outra coisa.
Não precisa de homem para explicar. A própria palavra ela se explica. Entende? Esse é um assunto também que eu vou tratar posteriormente. Mas veja só. Moisés leva as pedras, né? As tábuas de pedras. E Deus escreve nas pedras com a própria mão. Escrita, e a palavra fala isso, escrita com o próprio dedo de Deus. Irmãos, se Deus, ele é imutável, ele não muda, porque Deus aboliria isso, uma coisa que ele falou, ele disse, ele explicou, ele falou, expressou, ele manifestou a glória, a Shekinah de Deus, a glória de Deus manifestando no cume do monte, o povo apavorado com aquela coisa que nunca ninguém tinha visto aquilo. Porque o que aconteceu na saída do deserto, não aconteceu nada, irmão, perto da glória, manifestação da glória que teve no monte. O que aconteceu na saída do povo do Egito não foi nada. Então, quando Deus manifesta a glória, manifesta o poder, e o povo todo olha, tudo aquilo, aí Moisés leva a tábua, Deus escreve tudo, Deus faz tudo aquilo, para depois Deus falar, não, cancela tudo isso, eu estava errado, eu errei, não presta para nada isso, vou mandar outro conserto. Não existe isso, irmãos, não existe isso. Aqui, ó, nós acabamos de ver a profecia de Deus falando aqui, na expiação do sangue sobre o povo, ele falando, fazendo a referência a Jesus Cristo. Isso é a mesma coisa, a mesma representatividade. Não foi abolido, não tem nada abolido. Agora nós podemos falar de algumas coisas que foram destituídas? Podemos. O sacrifício do cordeiro, esse aí não se faz mais. Entende? Essas coisas não se faz mais. Rituais de purificação, isso aí não precisa mais. Entende? Por quê? Porque foi cumprido em Jesus Cristo. A santificação, ela vem a partir do momento que você se dedica a Deus. Então eu não preciso mais me banhar em rios, em fazer rituais de purificação, incensos e esse tipo de coisas que não há necessidade mais. Entende? Então essa falta de compreensão do que pode, o que não pode, o que permanece, o que não permanece na nova aliança, é o que deixa o povo confuso. E o povo está fazendo coisas onde Deus não se agrada. Por isso que o Senhor vai falar aqui no Evangelho que a gente pede, mas não é atendido. O sacrifício nosso está quebrado, o Senhor não ouve, as nossas orações são impedidas. Várias expressões assim tem no Novo Testamento. Por quê? Porque está sendo corrompido, está deixando o que é verdadeiro por uma doutrina humana. A doutrina humana, a filosofia para se manter uma instituição, um CNPJ, essa filosofia, filosofia, irmãos, não é palpável, não é mensurável, tá? Eu falo isso por quê? Porque o que é filosófico é campo das ideias. Crê-se em algumas coisas e se coloca como verdade, transforma-se em dogmas. É o que acontece. Hoje é o que acontece. Entende? Muito disso, muito disso. E é por isso que as pessoas estão indo atrás de homens. Eu ouvi uma expressão essa semana de um médico, um questionamento, né? Ele falando lá sobre determinado assunto, aí ele faz uma pergunta, a pessoa faz uma pergunta para o médico,
E o médico responde da seguinte forma: por que que os golfinhos encalham? Eu falei assim, esse cara tá, né? Vamos ver o que esse cara tá querendo dizer. Por que que os golfinhos encalham? Aí a pessoa não soube responder. Aí a resposta é: os golfinhos encalham porque eles seguem o líder. Então o líder encalha, todos encalham junto. É isso que está acontecendo com a igreja. O líder está sem entendimento e está todo mundo caindo. O que que a palavra de Deus fala isso? O que que a palavra de Deus fala sobre isso? Um cego guiando o outro, ambos cairão no precipício. Irmãos, já é chegada a hora. Já é chegada a hora de nós anunciarmos a vinda de Cristo. Porque Ele está nas portas, os selos estão se abrindo um após outros, as profecias se cumprindo, o sistema político já está formado, nós estamos na beira de receber o anticristo, e ninguém fala nada sobre isso. Mas você vai na igreja e vai falar o quê? Não, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, vai ser abençoado. Até quando, irmãos? Nós vamos se atentar para aquilo que é verdade, que vai salvar a nossa alma, ou vamos ficar atrás de filosofia? Entende? Então Deus sabia que o homem ia se corromper. O homem ia se corromper. E Deus mandou as tábuas para ficar de testemunho na terra, para que o homem visse aqui, ó, tá aqui, ó, escrito na mão de Deus, tudo aquilo que vocês falaram, que vocês confirmaram, tá aqui, ó, de testemunha, e vai servir de testemunha. É por isso que as duas tábuas estavam dentro da arca do concerto. Tá? Então nós vamos ver no capítulo 32, estou pulando aqui para não ficar tão extenso também. No capítulo 32 vai falar assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e dos vossos filhos, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Irmãos, o segundo mandamento, foi pro espaço aqui, ó, foi pro espaço. Foi primeiro mandamento. Segundo mandamento: não fará imagens de escultura, terá outros deuses. Tá vendo a lógica de Deus? Tá vendo como Deus faz tudo certinho? Então aí, como que na sã consciência nossa, a gente vai falar que tudo isso foi abolido? Tá vendo por que que teve a lei? Por que que foi escrito? Por que que teve que passar todo esse processo? Justamente por isso. É justamente por isso. É porque tinha que ter testificado. É como se Deus tivesse batido o contrato. Então tá, assim agora. As tábuas de pedra ficou como prova da aliança. E ficou de testemunha contra o povo, que logo em seguida se corrompeu. Deus estava entregando para Moisés as tábuas. Deus estava entregando para Moisés as tábuas. Irmãos, é muito grandioso isso. E o povo já estava se corrompendo aqui. Quando Moisés desce, Moisés joga a tábua, quebra. E depois Moisés tem que subir de novo. Só que aí Moisés já leva as tábuas e Deus só escreve. Na primeira, Deus dá as tábuas escritas. Deus dá para Moisés, pronto. Entende? Então, irmãos, você está vendo como um homem quebra a aliança com Deus? O homem que quebra a aliança, não é Deus que quebrou a aliança com os homens. É os homens que quebram a aliança com Deus. Se os homens tivessem ouvido a voz e cumprido os mandamentos, Cristo não teria vindo. Deus teria feito um outro plano de restauração dos gentios, porque Deus já havia profetizado antes a união das duas casas,
os gentios fazendo parte do povo. Já estava sendo feito isso aí. Esse plano já estava desenhado anteriormente. Deus teria feito outra forma se o sangue do animal tivesse tido efeito, e não teve. Por isso que Cristo vem. Por isso que Cristo vem, para cumprir isso. Entende? Então, irmãos, é duro falar simples. Não é simples, não é que é simples de ser fácil. Mas assim, se nós atentarmos para a palavra, fica fácil a compreensão de que isso não foi abolido. Porque no momento que você fala assim, não, a lei foi abolida. A lei foi abolida. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cai por terra o mandamento de ídolos. Não, eu tenho um ídolo, mas eu amo Deus acima de tudo. Eu amo Deus mais que meu ídolo. Então eu tenho um ídolo. Entende? Ah, não, mas que amar a Deus não vai ter ídolo. Mas aí você vai falar assim, não, mas Deus falou para não ter imagem de escultura. Mas isso está falando lá no Antigo Testamento. Então, aboliu ou não aboliu? Tá vendo a confusão que cria na cabeça dos irmãos? Então, essas coisas têm que ser ensinadas. Essas coisas têm que ser faladas, têm que ser explicadas para o povo. Porque a maior parte do povo, eles não conseguem ter esse discernimento. Não consegue ter essa compreensão. Apesar que, se a pessoa buscar a Deus, isso aí Deus prometeu, se buscar, Ele se revela, Ele mostra, Ele não deixa ninguém enganado. Mas os líderes que prendeu o povo nessa caixinha, em 4 paredes, os líderes religiosos prendeu o povo em 4 paredes, e que Deus só se manifesta dentro das 4 paredes, dentro de um templo. Eles não têm a totalidade de compreensão da palavra e nem buscam, muitos deles nem estudam, e quando estudam errado, e falam coisas que chega a ser ridículo de ouvir, ensina o povo errado, e o povo erra. Mas chegou a hora do Senhor restaurar o seu povo, e eu me prontifiquei diante de Deus a trabalhar pelo Evangelho, pela graça de Deus. E esse é o intuito: lutar pelo reino de Deus, tá? Então Deus nos abençoe. Essa parte do Êxodo aqui, do 19, 20 até o 30 aqui, dos 10 mandamentos, para vocês entenderem que isso ainda é vigente, que Deus não aboliu, tá? Vou fazer só mais uma parte sobre isso. Eu não sei se eu dou continuidade nesse vídeo aqui já, ou se eu já faço um outro só sobre isso, mas vai ser bem mais curto, ou se eu já ponho na continuidade aqui, vou decidir. Mas eu vou fazer só mais um vídeo para ficar esclarecido esse ponto, irmãos, de que essa aliança é a mesma aliança que Deus fez aqui no capítulo 24, é a que Deus continua com Cristo lá, só que numa amplitude maior. A diferença foi que a amplitude da aspersão do sangue do Cordeiro foi maior, foi mais abrangente, tá? Então, fiquem com Deus e não esqueçam de orar por mim. A paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor, como vocês acharem melhor. Deus os abençoe.